Cuidado se você pratica falsas doutrinas. Se você quer saber se pratica falsas doutrinas ou quer entender para aprender a reconhecer quem pratica falsas doutrinas e como Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida, fica comigo até o final porque é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Salve pessoal, Marcelo aqui para mais um vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e que Deus abençoe a sua vida grandemente. Deus é bom e sabemos que a sua misericórdia dura para sempre. Então Deus abre caminho no ermo, abre riachos em desertos, em lugares áridos como é o nosso coração antes da gente conhecer a Deus, para que possamos agir como sacerdotes e filhos de Deus. Povo eleito de Deus que não é apenas para os judeus, mas para todo que aceita Jesus como seu Salvador. Dessa forma, ganha o direito de ser chamado filho de Deus e entrar na linha sacerdotal de Jesus. Com essa graça conseguimos agir e fazer coisas similares e até maiores das que Jesus fez aqui na terra, como ele mesmo diz no Evangelho de João. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então aqui já tem uma das respostas, porque tudo que fizermos em nome de Jesus é para a glorificação do Pai, para a glorificação de Deus. E as falsas doutrinas, elas buscam sempre prazeres, buscam sempre glorificar a homens e situações mundanas e não a Deus acima de tudo. Então vamos lá, cura, salvação, purificação de doenças, expulsar espíritos imundos, também são possíveis para nós gentios ocidentais. Mas devemos ter cuidado para não nos contaminarmos com a vã doutrina, com os falsos mestres, aqueles que desvirtuam o ensinamento de Deus contido na sua palavra. Falsas doutrinas parecem ser boas, parecem ser espirituais, mas na verdade só refletem desejos carnais, desejos da carne. E no final essas pessoas dirão que manifestaram sinais e maravilhas, que expulsaram demônios em nome de Deus, mas Jesus vai olhar e vai falar: eu não as reconheço. Aí eu te faço uma pergunta: será que queremos ser como essas pessoas? Claro que não. Para não nos desviarmos da sã doutrina, devemos nos ater à crucificação de Jesus, do seu martírio e do que de fato representa o sacrifício dele pelos nossos pecados. Pois qualquer um que permaneça nele, ou seja, na sã doutrina, na sua palavra, não peca. Em contrapartida, qualquer um que peca não o viu nem o conheceu. E a Bíblia contém as cartas paulinas, as cartas de Paulo, que podemos dizer que essas cartas são atemporais. Ou seja, o conteúdo delas, embora tenha sido escrito há 2000 anos atrás, ele consegue ser útil e precisamente cirúrgico nos dias de hoje, em qualquer dia, em qualquer situação, pois foram cartas guiadas para a igreja e para pastores terem cuidado justamente com as vãs doutrinas, com os falsos profetas, com os falsos mestres e com as doutrinas que desvirtuam do real caminho de Deus para a nossa vida. Porque o pecado não muda, desde o princípio o pecado é o mesmo, ele só se ajusta a tempo, lugar e circunstância na nossa vida. Então os falsos mestres não são novidades para o dia de hoje, já existiam lá atrás e não tentam desvirtuar a verdadeira doutrina de Deus nos dias de hoje, já tentavam lá atrás. Os próprios fariseus faziam isso. Os ensinamentos de Paulo cabem bem aos dias de hoje, incluindo os cuidados que devemos ter para não nos contaminarmos com as falsas doutrinas e os falsos mestres. Mas respondendo, como conseguimos identificar, diferenciar os falsos profetas, os falsos mestres? Através das obras. As boas obras não são causa da nossa salvação. Nós somos salvos por crermos que Jesus é o nosso Salvador, que é um favor imerecido da parte de Deus, que é chamado de graça. Mas as boas obras, as coisas que a gente vai fazer depois de ser salvo, elas sim vão corroborar que fomos salvos. A gente deve refletir a graça de Deus através das nossas ações na nossa vida. Quando uma pessoa está doente, ela manifesta sintomas de pessoas doentes e, consequentemente, não vai manifestar sintomas de pessoas sadias, certo? Porém, quando ela se cura, ela passa a manifestar sintomas de pessoas sadias e não mais de pessoas doentes. Então, da mesma forma, o pecado é como se fosse uma doença no nosso espírito, no nosso relacionamento com Deus. E quando a gente vive para satisfazer os desejos do mundo, os desejos da carne, porém, quando a gente tem um encontro genuíno com Jesus e passa a ter um relacionamento profundo com Deus, a gente passa a crer nele como nosso Salvador, a gente passa a ser salvo, a gente se cura e a gente passa a manifestar sintomas de pessoas saudáveis, espiritualmente falando, não mais de doentes. Nossas ações de gratidão e nosso testemunho de vida transformada são pontos que corroboram a sã doutrina através de nós. Isso não se sustenta na vida de falsos mestres e de suas falsas doutrinas. Nossa vida deve ser a Bíblia que muitas pessoas lerão. E isso por si só já é suficiente. E quando estudamos a palavra, caminhamos diariamente com Deus, renovamos a nossa aliança diariamente com Deus, conseguimos conhecer as falsas doutrinas e reconhecer os falsos mestres e diferenciar dos verdadeiros. E eu vou terminar aqui com um ditado popular que expressa claramente isso. E um tolo, para ser reconhecido, basta abrir a boca. Ou seja, uma pessoa pode fingir, aparentar externamente ser uma pessoa erudita, uma pessoa culta e tudo mais, mas quando abrir a boca,
ele vai entregar os pontos, vai mostrar que é um tolo, que é um ignorante. Por isso, nosso testemunho e as nossas boas obras corroboram que somos salvos e, consequentemente, diferenciam das obras dos falsos mestres, pois eles justamente não têm um testemunho genuíno e boas práticas na sua vida pessoal. Gostou? Compartilhe com todo mundo que você conhece, se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito e ative o sininho para receber os novos vídeos que virão por aí. Eu te abençoo grandemente. Vejo você no próximo vídeo. Fica com Deus e